Você está na sexta aula do curso para catecúmenos, aula que tem como nome O Outro Lado do Plano de Salvação. Seja muito bem-vindo a este canal e você pode acompanhar todas as aulas do curso para catecúmenos clicando na playlist dentro do canal denominada o nome do curso. E hoje eu quero iniciar o curso, assim como todas as outras aulas, orando com você. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos por mais esse tempo, pela oportunidade que temos na internet também, ó Deus, de espalhar a mensagem, espalhar o conhecimento do Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse curso e que nós possamos aprender juntos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu peço que você dê um like nesse vídeo e durante o vídeo eu também farei algumas perguntas ou pedirei para você fazer algumas afirmações. Você pode digitar nos comentários. Também você pode enviar esse vídeo para pessoas que querem aprender mais sobre a Bíblia, as doutrinas básicas da Bíblia, e para que elas possam crescer e servir ao Senhor com alegria e com mais discernimento. O outro lado do plano da salvação. O texto base estará na descrição desse vídeo e o autor começa dizendo assim: toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor pode ter certeza e segurança da salvação. Essa já é uma afirmação muito importante. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como posso ter certeza da salvação? O autor está dando uma resposta. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Então você pode descansar no Senhor, porque foi Ele que te chamou e é Ele quem garante a salvação, como Ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome e nenhuma vai se perder das minhas mãos. Louvado seja o Senhor. O autor então diz que essa certeza se baseia nas promessas de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? As constantes exortações que a Bíblia faz aos homens para que se arrependam e creiam em Jesus Cristo podem dar a ideia de que o homem é capaz de se arrepender e crer por si mesmo. A verdade, todavia, é que o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora são dádivas de Deus. Isso daqui é uma coisa muito importante. Tudo de bom, tudo o que acontece em nossas vidas é graça de Deus, é dádiva de Deus. Se você hoje está acordado, porque foi Deus que te agraciou com mais um dia de vida. A Bíblia fala que a salvação também é Ele que abre os nossos olhos para enxergarmos a sua grandeza. É o Senhor quem abre os nossos olhos quando lemos a palavra de Deus, para desfrutarmos da profundidade de sua palavra. É por isso que muitas pessoas leem a palavra e acham que ela é simplesmente um livro comum, um livro como qualquer outro escrito. E outros leem a palavra e compreendem a profundidade disso. Obviamente, as pessoas, crendo ou não, elas sabem que a Bíblia não é um livro tão comum assim, né? Muitos autores, num processo aí de em torno de 1.600 anos de escrita, então, e
tudo com a mais perfeita harmonia, apontando para a mesma pessoa, nada em contradição. Obviamente que a Bíblia não é um livro comum, mas quem não crê em Deus acha que é um livro escrito como qualquer outro. Qual que é a diferença? A diferença é quando Deus abre os olhos. Como diz a palavra do Senhor: logo também aos gentios foi concedido por Deus o arrependimento, concedido por Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E olha só como ele completa: e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É Deus que concede ao homem o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora. E esse é o assunto dessa lição. Mas eu tenho uma pergunta para você já escrever nos comentários. Você tem certeza da sua salvação? Você já se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Então você tem. Mas escreva nos comentários. Escreva: eu tenho certeza da minha salvação, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo tópico que o autor coloca é um tópico que muitas pessoas têm até um pouquinho de receio de falar, mas é uma palavra que se encontra na Bíblia toda e nós não precisamos ter receio de falar sobre palavras que se encontram na Bíblia. Nós deveremos ter receio em usar termos que não estão na Bíblia, não é verdade? A predestinação e o chamado para a salvação é o nome do tópico. Em Efésios 1:5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, a sua melhor vontade, ele nos predestinou. Diz Efésios 1:4, e que esta escolha foi feita antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Diz as Sagradas Escrituras que o Senhor Deus nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui está uma coisa que muitas pessoas confundem. Não é porque foi escolha de Deus que nós vamos viver de qualquer maneira. Os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, vivem uma vida separada, santa, santificada, separada do pecado, onde agora o pecado passa a ser somente um acidente e não uma coisa corriqueira do dia a dia. Mas a Bíblia diz e ensina que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para serem salvas. E olha só o que o autor diz. Isso daqui é muito importante, pessoal. Muito importante. A predestinação, como eu falei, ela está na Bíblia toda. Tem muitas passagens sobre isso. E assim como a doutrina da Trindade, diz o autor, a doutrina da predestinação está além da nossa compreensão. Além. Nós sabemos que ela está ali. E tome muito cuidado com uma coisa. Não é porque está além da nossa compreensão, porque nossa mente é limitada, que nós temos que partir para outro lado, correr para tentar explicar de uma outra forma. Porque senão podemos estar cometendo uma heresia, assim como muitos cometem. Tá certo? Então, por causa disso, muitos erros têm sido cometidos em relação a essa doutrina. Vamos ver alguns deles. Primeiro, algumas pessoas simplesmente rejeitam a doutrina da predestinação, afirmando que ela é incompatível com o ensino bíblico de Deus. Você já deve ter conhecido alguém assim, não é verdade? Ou pode ser que você até já tenha pensado assim, já que a Bíblia também fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só que coisa interessante. Quanto a isso,
Devemos lembrar que o raciocínio de Deus não funciona como o raciocínio do homem. Porque os meus pensamentos, diz a Bíblia, não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não podemos, em hipótese alguma, meus irmãos, submeter as ações de Deus ao juízo da lógica humana. Se quisermos submeter os ensinos da Bíblia à lógica, deixaremos também de orar, pois Deus conhece todas as coisas e não haveria necessidade de falarmos com Ele sobre as nossas necessidades. Contudo, a Bíblia, ao mesmo tempo que ensina a onisciência de Deus, ou seja, que Ele sabe todas as coisas, afirma que devemos orar sem cessar. Portanto, devemos observar aquilo que Deus nos diz em Sua palavra, e não muitas vezes o que diz o nosso raciocínio, que é imperfeito. Meus amados irmãos, olha só que coisa interessante. Às vezes, muitos irmãos, querendo aprender mais sobre a Bíblia, vêm falar sobre esse assunto, esquecendo que nós cremos no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo entre Maria e o Espírito Santo. Perceba, nós cremos em um milagre, algo que racionalmente não poderia acontecer. Nós também cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são três deuses, e sim um Deus. Eles três são um Deus apenas, que consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E para crermos nisso, precisamos de fé e da revelação de Sua própria palavra. Tá certo? Segundo ponto, outras pessoas rejeitam a doutrina da predestinação, afirmando que Deus é justo e não escolheria uns deixando de escolher outros. Quanto a isto, olha só, você já deve ter pensado isso também, não é verdade? Quanto a isso, o apóstolo Paulo responde justamente isso em Romanos 9. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, ele faz uma pergunta. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Todos os homens são pecadores, por isso estão perdidos, condenados ao sofrimento eterno. E ninguém pode alegar que Deus é injusto pelo fato de haver escolhido alguns pecadores para serem salvos em Cristo Jesus. Isso daqui é muito importante. A maioria das pessoas que tem essa dificuldade aqui que foi citada, eles não estão levando em consideração que a humanidade iria para o inferno. Quando Adão rompe o seu relacionamento com Deus por causa do pecado, Adão, que não tinha influência alguma do pecado, ele não pode dizer, igual Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Não, ele era o representante da raça humana, ser humano sem pecado. A partir de que Adão faz uma escolha de desobedecer a Deus, a morte entra no mundo. Por um homem entra a morte no mundo. Portanto, essa morte é espalhada para todas as pessoas. Logo, todos, absolutamente ninguém se salvaria, porque pelo homem não é possível salvar a si mesmo pelas obras humanas. É por isso que justamente Deus precisou fazer algo, tá certo? Terceiro lugar, existem pessoas também que afirmam que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele sabia que iam crer em Jesus Cristo, mas a Bíblia não mostra assim. A base da predestinação é o amor de Deus e não as obras, e não o seu conhecimento prévio de que a pessoa ia crer em Cristo, como diz as Sagradas
Escrituras. Isso daqui é outro ponto muito importante também. Como Deus é onisciente, muitos dizem, ele já sabia aqueles que creriam no seu sacrifício. A própria Bíblia diz que ninguém pode se achegar a Deus, que é obra do Espírito Santo convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Como nós lemos aqui, muitos textos bíblicos dizendo que Deus lhes abriu os olhos, Deus lhe abriu o coração, Deus lhe abriu. Tudo é obra de Deus. Em quarto lugar, mas a pior situação é daqueles que usam a doutrina da predestinação para dar lugar ao pecado. Olha só isso. Eles afirmam: posso viver como quiser, pois sei que se eu for um predestinado, serei salvo de qualquer maneira. Presta atenção, muitas pessoas confundem aqui, esse é um ponto importante. E olha o que o autor diz: quem pensa e age assim desconhece o ensino bíblico de que fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Tais pessoas vão pagar muito caro pelo mau uso que estão fazendo da misericórdia divina. Essas pessoas de fato deveriam se questionar se são salvas. Até porque, como já foi lido aqui, a salvação ela tem um propósito, obviamente, ir para o céu. Mas aqui, enquanto estamos aqui, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos praticantes das boas obras que o Senhor nos criou. E, por último, em quinto lugar, existem aqueles que dizem que a doutrina da predestinação anula a pregação do Evangelho. Afinal, se Deus tem esse povo que ele escolheu, para que eu vou pregar o Evangelho? Quanto a isto, basta lembrar o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Corinto. Teve Paulo durante uma noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. Deus tinha muitos escolhidos em Corinto e Paulo devia continuar pregando ali para que eles fossem alcançados com a mensagem da salvação. A predestinação não elimina a pregação do Evangelho, pelo contrário, ela exige a pregação, pois os predestinados precisam ouvir o Evangelho para crer. A fé, que é um dom de Deus, vem pela pregação da palavra. É interessante que muitas pessoas falam que a doutrina da predestinação tira o fervor missionário. Na verdade, é o contrário. Imagina se alguém dependesse da minha argumentação, do meu testemunho para converter. Ninguém se converteria, ninguém iria até Cristo. Mas como eu sei que é obra do Espírito Santo, eu sei que nós iremos pregar e pessoas vão se converter. Pessoas vão se render à obra de Cristo, porque Cristo abriu o seu coração, porque o Espírito Santo abriu os seus olhos. Isso é maravilhoso. Então essa doutrina impulsiona missões, porque Deus tem um povo ao redor do mundo. Ele escolheu alcançar esse povo através da pregação do Evangelho. E ele tem um povo escolhido entre todas as tribos, raças e nações. Esse é um dos sinais para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus usa a sua palavra e a atuação do Espírito Santo para chamar aqueles que ele predestinou. Foi o que aconteceu com Lídia. Olha só, Paulo pregava, ela e outras mulheres ouviam para entender as coisas que Paulo dizia. E Deus, através do Espírito Santo, abriu o coração dela, como diz Atos 16:14. É muito interessante. Os teólogos chamam isso de vocação eficaz, que é a atração irresistível de Deus por meio da palavra e do Espírito Santo, o qual exerce ação sobre o pecador, levando a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o Senhor, porque se não fosse por Ele, estaríamos eu e você
perdidos, estaríamos eu e você condenados, mas pela graça dele, nós estaremos com ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico aqui é a regeneração e a conversão. A regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual da pessoa, que foi predestinada e que está sendo chamada pela palavra para a salvação. Podemos definir regeneração como a ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande teólogo, Louis Berkhoff, ensina que a regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem, e a disposição dominante da alma é tornada santa, e o primeiro exercício santo dessa nova disposição é assegurado. Esse primeiro exercício de quem eles falam é o novo nascimento. Esse novo nascimento, o nascer do Espírito, o nascimento espiritual, entroniza Jesus Cristo na alma do pecador e o leva a se mover em direção a Deus. Como o Senhor Jesus Cristo disse: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Que coisa maravilhosa! Esse toque regenerador do Espírito Santo leva o pecador à conversão. Esta conversão é apenas a expressão externa da obra da regeneração, ou seja, é o que as pessoas vão ver a partir de então. As pessoas veem aquilo que já aconteceu internamente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mudança acompanha a vida consciente do pecador, e esta conversão tem dois aspectos, um ativo e um passivo. No primeiro, a conversão é contemplada como uma mudança efetuada por Deus, no qual ele muda o curso consciente da vida do homem, e no último é considerada como resultado desta ação divina. É aquele ato de Deus pelo qual ele faz o regenerado na sua vida consciente voltar para ele com fé e arrependimento. Olha só, conversão então é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador a arrepender-se dos seus pecados e a crer em Cristo como Salvador e Senhor. Que coisa maravilhosa! O Senhor faz uma obra nas nossas vidas. Outra coisa importante dessa lição, essa lição tem sido muito importante, não é verdade? Não podemos confundir o arrependimento com remorso. O remorso não é tanto um lamento pelo que fizemos, mas o medo das consequências. Já o arrependimento genuíno é um sentimento de tristeza e pesar pelo erro cometido, acompanhado da disposição de mudar de vida. Os rabinos judeus diziam que o verdadeiro arrependido é aquele que, se voltar a ter oportunidade de cometer o mesmo pecado, nas mesmas circunstâncias, não o fará. Louvado seja o nome do Senhor. As constantes exortações que a Bíblia faz aos homens para que se arrependam e creiam em Jesus podem dar a ideia de que o homem é capaz de arrepender-se e crer por si mesmo, não é verdade? A verdade, todavia, é que o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora são dádivas de Deus, como diz a própria palavra. Os crentes de Jerusalém, ao ouvirem a explanação que Pedro fez sobre a conversão de Cornélio, glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Mediante ao arrependimento, o pecador se desvincula da antiga vida de pecado e através da fé se vincula à nova vida em Cristo.
A fé que leva à salvação pode ser definida como uma confiante entrega a Cristo para a salvação. É uma firme convicção efetuada no coração pelo Espírito Santo quanto à verdade do Evangelho e uma confiança sincera e entusiástica nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor nos concede uma fé inabalável. Inabalável não significa que você não passará por altos e baixos, que você não pode ter crises, mas a confiança de que Ele te salvou, isso é inabalável, porque foi Ele que fez algo em sua vida. Logo, o último tópico que o autor coloca é a justificação e a segurança do salvo. Quando o pecador recebe Jesus Cristo como Salvador, ele é justificado diante de Deus. Só para você entender, a justificação é um ato, é uma declaração de Deus, no qual ele declara com base na justiça de Cristo que esse pecador é perdoado ou não é mais condenado, porque Cristo foi condenado em seu lugar. O autor até coloca: a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara com base na justiça de Jesus Cristo que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Isto significa que todos os seus pecados do passado, presente e futuro são perdoados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Também diz Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Isso é maravilhoso. A justificação, que é essa declaração, contudo, não impede o homem de continuar pecando. Todo ser humano é pecador, nasce em pecado, pecou no passado, peca no presente e continuará pecando até o momento de sua morte ou volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos estamos nos enganando. O apóstolo Paulo escreve: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porém, tem uma coisa muito importante a partir da justificação e perdão do Senhor, que João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, com toda certeza chegará ao céu, com toda certeza, porque essa certeza não é nossa, e sim de Cristo. Isto não significa que o crente não esteja sujeito a pecar e quebrar sua comunhão com Deus, mas o verdadeiro crente jamais cairá completamente. Isso significa que sua fé e seus hábitos cristãos jamais desaparecerão inteiramente, mas essa perseverança também é obra do Espírito Santo. Os teólogos chamam isso de perseverança dos santos e a definem como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pelo qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Louvado seja o Senhor. O autor então cita o reverendo José Martins, que aponta 7 razões bíblicas para a nossa segurança da salvação. Essas razões são as seguintes: o propósito e o poder do Pai garantem a nossa salvação. A morte, ressurreição e a intercessão de Cristo garantem a nossa salvação. O selo e o penhor do Espírito Santo garantem a nossa salvação. A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. O selo era uma marca ou uma tatuagem, né? O penhor era um objeto que garantia o pagamento de uma dívida. Nós somos
selados, como um rei sela uma carta, um documento com o seu selo real. O Espírito Santo vem habitar em nós a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador. Assim ele nos sela como propriedade exclusiva de Deus e ao mesmo tempo é o penhor de que o Pai cumprirá a promessa de nos salvar. Concluindo então, a nossa salvação depende única e exclusivamente da graça divina e não dos nossos esforços. Se dependesse de nós, não poderíamos ter segurança, pois somos fracos, imperfeitos e instáveis. Mas como depende só da graça, a situação é diferente. Quando o próprio Deus é guardião de nossa alma, podemos ficar tranquilos, na certeza de que estamos de fato seguros, sem o mínimo resquício de dúvida. Sabe por quê? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos escolheu, nos chamou, nos regenerou, nos converteu, nos justificou para sermos o seu povo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por tamanha graça em nossas vidas, pela salvação que Ele mesmo conquistou e nos concedeu gratuitamente. Que eu e você possamos viver uma vida digna, santificada, santa, longe do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou para isso. Ele nos concedeu gratuitamente a salvação, para que agora possamos viver longe do pecado e mais próximos dele. Que Deus abençoe a sua vida. Que bênção! Qualquer dúvida dessa aula você pode colocar nos comentários, assim que possível eu responderei. Mas pegue sua Bíblia, leia os textos a partir da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E aproveite depois para ver a descrição, que ali nós teremos alguns textos complementares para a leitura e você também pode fazer outras perguntas já sobre a matéria nos comentários também. Aproveite para comentar se gostou da aula, se tem sido útil esse curso para você. Fale para mim, tem sido útil, pastor, obrigado. Se tiver alguma dica também, pode sugerir que nós vamos melhorando também o formato, vamos melhorando alguma coisa para esses vídeos e para essas aulas alcançarem muitas pessoas. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.